objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. Estamos de volta por aqui com o nosso Jornal da Xodó, 12h34. Uma ótima tarde para você acompanhando o jornalismo aqui da Rede Xodó de Comunicação. Vamos agora com a nossa equipe de reportagem falar com o Helder Ban, que tem entrevista com o deputado Samuel Carvalho. Conversa com a gente a partir de agora. Ban, boa tarde para você. Boa tarde, deputado Samuel. Ok, boa tarde, Mari. Boa tarde, amigo ouvinte de comunicação. Justamente, Mari, estou com o deputado doutor Samuel Carvalho para falar sobre dois assuntos. Tem a questão do decreto estadual ontem do governador Belivaldo Chagas, que acabou permitindo a abertura de igrejas e templos religiosos. Bem como tem o projeto, um outro decreto de calamidade pública do governador Belivaldo Chagas, que foi aprovado ontem na Alese, e o deputado estadual, doutor Samuel Carvalho, votou contra esse projeto. Primeiro, a questão da abertura dos templos religiosos. Como é que o senhor viu essa decisão do governador Belivaldo Chagas, visto que já tem mais de 2 semanas que os templos religiosos estão proibidos de abrir durante o fim de semana? Boa tarde, Ban. Boa tarde, meu amigo Eduardo Carvalho, quase meu parente. Boa tarde, Mário Rodrigues. Muito feliz em poder estar nessa primeira atividade da tarde desse dia com vocês. Então eu fiquei muito feliz com a reabertura das igrejas nos finais de semana. A gente que tem um trabalho, Eduardo, desde março do ano passado, mostrando a importância da igreja enquanto serviço essencial. Claro que quando eu falo isso não é abrir as igrejas por abrir as igrejas, mas com todo um aparato de segurança, observando todos os requisitos de biossegurança também. O que não pode, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como importante para a saúde mental. Nós estamos diante de um vírus que é invisível e precisamos vencer ele também de forma invisível através da fé. E independente de credo religioso, nós entendemos a importância das igrejas nesse processo. E o governador ele pode trazer limitações, dizer só vai funcionar 10%, 20% da sua capacidade. Agora o governador, pela Constituição Federal, não pode limitar a liberdade de culto, estabelecendo dias específicos para que as pessoas vão para os cultos ou não. Mas tem também aquele que faz uma crítica com relação à abertura de templos religiosos durante a pandemia, porque de qualquer forma, segundo os críticos, vai ter uma certa aglomeração durante o culto. E tem aqueles que chegam a afirmar que os pastores estão preocupados com o dízimo, mas não é bem por aí, né? Não concordo com isso, até porque eles concordam com a limitação de pessoas que vão para as igrejas. Então, se eles estivessem preocupados com questão financeira, eles queriam que atuasse com 100% da sua capacidade. O que eles não concordam, era 70%, eles concordaram. Baixou para 50%, não vi objeção com relação a isso. Baixou para 30%, também não tem nenhuma objeção. O que não dá é, por exemplo, você dizer para um adventista do sétimo dia que você não pode ir para a igreja de sábado. O que não dá é você, por exemplo, dizer para um assembleano, como eu sou, dizer você não pode ir para a escola bíblica dominical no domingo. Então isso ele acaba interferindo de forma na vida das pessoas. Isso aí a gente não concorda. Então essa visão de dizer que é por questão financeira, eu não concordo com isso. Eu vejo o trabalho das atividades religiosas como muito importante nesse processo de saúde mental. As pessoas estão adoecendo pelo vírus e adoecendo psicologicamente e precisamos combater isso através da fé. Respeitamos todos os credos religiosos, mas não podemos admitir que um governador ele baixe um decreto contrariando uma lei estadual que foi aprovada, reconhecendo as igrejas por unanimidade como serviço essencial. A Assembleia chegou a ingressar com algum remédio constitucional para tentar atacar essa decisão do Belivaldo anteriormente de fechar os templos religiosos? Foram entrados com 4 mandatos de segurança, uma pela Frente Parlamentar Evangélica, da qual eu faço parte. O Presbitério Sergipe também entrou, a igreja, salvo engano, a Igreja Batista também, o Ministério Batista entrou, e o Verbo da Vida. Foram os 4 que entraram. O Partido Cidadania também, da qual eu faço parte, através do senador Alessandro, também entrou com ação para que fosse declarado esse decreto inconstitucional. Com relação ao decreto de calamidade pública que foi aprovado ontem na Assembleia, tanto o senhor quanto o deputado Gilmar Carvalho e o deputado Rodrigo Valadares votaram contra esse projeto de calamidade pública. Por quê? Veja bem, no ano passado eu votei a favor desse decreto, por entender que realmente era um momento muito difícil para o Brasil.
e principalmente para Sergipe. Esse decreto ele não tem nada a ver com as licitações públicas, até porque o governador, independente de decreto ou não, ele já tinha uma certa liberdade com relação à dispensa de algumas licitações. Mas o decreto aprovado, ele acaba facilitando a vida dele com relação à lei de responsabilidade fiscal, principalmente com relação àquela questão de contratação de pessoal. Nós entendemos que não houve redução das receitas e por essa razão não há motivo de declarar uma calamidade pública para facilitar com relação a essa questão de pessoal, porque Sergipe, inclusive, conseguiu colocar a sua folha em dias, o 13º, então não há como comprovar que realmente se Sergipe precisa de um projeto de calamidade, por isso que eu votei contra esse projeto nesse ano. Na sua opinião, as verbas enviadas pelo governo federal também foram suficientes para que o governo do estado pudesse combater a pandemia? Teve um relatório semanal do terceiro quadrimestre apresentado pela Mécia. No ano passado eles terminaram o mês de dezembro ainda com 60 milhões em caixa da lei complementar sobre essa questão do Covid. Houve muito dinheiro do governo federal para a questão do combate do Covid. Muitos hospitais de campanha, exemplo de Socorro de Aracaju, montaram dinheiro com essa estrutura com o governo federal e hoje praticamente não existem mais. Então, na minha opinião, o decreto de calamidade pública financeira para esse ano ele perdeu um sentido, porque nós não estamos na mesma situação que estávamos no ano passado com a possível queda de receita. O mesmo segue no que tange os decretos municipais? Eu também utilizei o mesmo raciocínio. Foram apresentados a calamidade pública de alguns municípios sergipanos, a exemplo de Buquim, Socorro. Eu também votei, manifestei meu voto contrário a esses decretos também. Nesse caso, nada tem a ver com o que estava no decreto com relação à requisição de bens imóveis. A requisição de bens imóveis é um direito administrativo do poder público, que em época de calamidade ele pode requisitar. Inclusive, eu acho que até uma vergonha, dos poucos decretos no Brasil que eles colocaram de forma taxativa essa situação. No ano passado, a lei que foi aprovada, não tinha esse artigo. Nessa lei que foi apresentada do decreto legislativo esse ano, tinha esse artigo também, por essa razão, nos motivos de votar contra. Também foi aprovado ontem, doutor Samuel, um projeto de lei de sua autoria que institui o dia 2 de abril como dia em memória às vítimas da Covid-19. Amanhã, a lei não foi sancionada ainda, mas amanhã será comemorado esse dia muito importante para o estado de Sergipe, que é um dia de nós relembrarmos as vítimas desse vírus que infelizmente ceifou muitas vidas no Brasil, aqui no estado de Sergipe. É uma maneira de prestar uma homenagem póstuma àquelas vidas que infelizmente se foram, não estão mais conosco, mas como um símbolo de reflexão, para que o próprio governo brasileiro possa investir em tecnologia. Se tivéssemos a tecnologia mais de ponta hoje, poderiam nós mesmos produzir a vacina, não esperar por outros países. Serve de reflexão para que o ser humano possa ser melhor, mostrando que independente de classe social, esse vírus veio igualar o ser humano, então todos acabam falecendo, do maior ao menor, de quem tem dinheiro, como não tem dinheiro, então acabou trazendo, hoje em dia, os planos privados de saúde mostrou que não estão preparados para essa questão do vírus. Praticamente os hospitais particulares estão superlotados também, mostrando esse vírus veio trazer algumas reflexões, que a gente possa, no dia 2 de abril, ter esse dia como conscientização e temos aí uma análise daquelas pessoas e uma homenagem àquelas pessoas que se foram. Muito obrigado. Eu que agradeço, um forte abraço, Mário Rodrigues, Eduardo Carvalho, sempre à disposição da Xodó FM. Um abraço, meu amigo Nelson. Deus abençoe. Forte abraço. Muito bem, as palavras do deputado estadual, doutor Samuel Carvalho, segue com vocês, Mário Eduardo Carvalho, eu voto instante, falou Helder Bam para a Rede Xodó de Comunicação. Ok, Bam, muito obrigada, agradecer também ao deputado Samuel